Muito bom dia, começando mais um nosso Pense e Ore. Hoje, dia 6/7/2022, quarta-feira, quartou. Bom dia, produção! Muito bom estarmos juntos aqui numa série eletrizante, hein? Quem é você, hein? Nós vamos falar hoje sobre um tema muito difícil. Quem é você quando te traem? Quem é você quando te traem? Que coisa... Já foi traído, produção? Espera que não, né, produção? Eu também não. Não é traído, não é só relacionamento de namorado, não, marido. Por traição pode ser de amizade, né? De um monte de coisa, né? Espero que não, né, produção? Ainda não tá bom. Vamos falar muito sobre isso hoje. Que Deus te abençoe. Já deixa seu like, manda esse link pro máximo de pessoas possível. Comenta aí, me dá um bom dia. Deixa eu ver aqui os bons dias. Bom dia, Piracicaba. Bom dia, Caraguatatuba, Pindamonhangaba. Bom dia, pessoal de Jarinu. Bom dia, São Luís do Maranhão. Vai mandando o seu bom dia aí. Manaus, Itaquera, Parada 15 de novembro. Pessoal de Santa Catarina, muito bom dia. Essa série tá pegando fogo, hein, produção? Desde segunda-feira a gente tá firme aqui. E a ideia é descobrir quem é você quando algo acontece. Olha, traição é um negócio que ronda a nossa vida. Amizades, relacionamentos, coleguismo. Olha, apunhalada pelas costas é um negócio terrível, hein? A gente vai falar muito sobre isso hoje. Já manda o link para um amigo seu, uma amiga sua que tá meio cabisbaixo aí, né? Ele foi traído. Vamos lá, há esperança, sempre há esperança. Então, muito bom dia para você. É uma alegria estarmos juntos nesse Pense e Ore. Se você está vendo em outro dia, outro horário, também seja muito bem-vindo a esse canal. Esse canal é feito para te ajudar, e esse programa a fazer você pensar mais e orar mais. Bom, gente, vamos conversar sobre isso. A primeira coisa que é importante a gente entender é que você não pode ser responsável por aquilo que você não pratica. Então, eu tenho relacionamentos de amizade, profissionais, coleguismo. Portanto, a responsabilidade que eu tenho em relação a tudo na minha vida deve estar atrelada a mim mesmo. Você não pode andar por aí querendo ser responsável pelo que os outros fazem, pensam e decidem, mesmo que isso interfira na sua vida. Então, não existe nenhuma fórmula mágica de evitar uma traição, porque cada cabeça, o que é, produção? Você não conhece esse ditado? Cada cabeça uma sentença, produção. Cada cabeça uma sentença. Cada cabeça tem um olhar. Cada um vê a vida do ponto de onde está. Então, por mais que uma traição doa, por mais que uma traição seja algo terrível, você tem que colocar uma coisa em mente. Você não pode se responsabilizar, porque cada cabeça uma sentença. A produção aprendeu agora mais uma aí. Tá bom? Então eu quero ler alguns textos com você. E eu quero saber quem é você quando te traem. Por que é importante estudar a traição? Porque vai acontecer. Quando vão quebrar a lealdade com você, vão destruir pactos. E se você viver uma vida muito romântica, sabe? Uma vida muito assim, ai não, tudo sempre vai dar certo, você vai cair do cavalo, meu. Você vai cair do cavalo. Eu não estou aqui profetizando que vão te trair, que a sua vida vai pro vinagre. Não, pelo amor de Deus. Eu quero que você seja uma pessoa sempre do bem, que viva com pessoas do bem, que viva amor, paz. Mas eu não posso aqui ficar pintando o mundo de Bob, achando que tudo na sua vida vai ser um mar de rosas, né, produção? Tem sempre os endemoniados que quebra contrato, que depois do que combinou não cumpre. Num relacionamento sempre tem uns, né, chamam, não sei por que chamam o traído de chifrudo, de corno. Porque o chifrudo é quem trai, ele que é o encapetado, não é verdade? O coitado do traído, além de tomar, né, a traição, ainda leva a fama de ser o chifrudo. Não, gente, o capeta é quem trai, o chifrudo é quem comete a traição. Meu Deus do céu, até nisso o traído sofre, leva a fama do capeta, do chifrudo, do corno. Mas não é não, vamos estudar a palavra de Deus. Se tem alguém que foi traído
Fala uma pessoa da Bíblia que foi muito traída aí, produção. Mais que José. Jesus, é isso aí. Uma salva de palmas para a produção. Produção foi no José. José foi traído. Mas ninguém foi mais traído que Jesus. Principalmente porque Jesus era perfeito. Cara, como é que você trai Jesus, bicho? Não erra, não é perfeito, não mente. Só fala a verdade, é bondoso, é caridoso, é justo, é honesto. Você vê como o ser humano não presta, produção? Por que você está reclamando que foi traído? Se Jesus foi traído, você que é o cocô do cavalo do bandido, então... Né? Então, preste atenção, nós vamos estudar isso. Eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Pega a visão aí, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Talvez não exista momento mais crucial no ministério de Jesus do que o dia que ele instituiu a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Porque ao mesmo tempo que ele estava instituindo um sacramento, que eu e você repetimos até hoje, um sacramento que nós lembramos para todo sempre, lembramos da dor, do sacrifício, da humilhação. Jesus também muito próximo ao sacramento que mostra a sua morte, o seu flagelo. Jesus iria passar por um dos sentimentos mais duros que alguém pode ter. Qual é a produção? Traição. A traição é algo devastador. Só quem já foi traído sabe o que é a dor de uma confiança quebrada. E a confiança quebrada é tão terrível de consertar que eu creio no perdão, eu creio na reconciliação, eu creio que Deus pode trazer um vinho novo, mas nada é igual. Nada é igual. Por isso que eu vou te dizer uma coisa: se o diabo tem te tentado para trair amizades, trair relacionamentos, sua esposa, seu namorado, sua namorada, enfim, trair sua igreja, trair seu pastor, trair seu amigo, cuidado, porque uma vez que você traiu, e isso vem à tona, a confiança é quebrada. E uma confiança quebrada é difícil, né, produção? Custa para você restaurar uma confiança quebrada. Quem trai é fácil, porque o cara que trai, ele logo esquece, é igual o cara que fala. Quem fala esquece, mas quem ouve não esquece. Quem ouve sofre. Então, o que a gente vê hoje muitas vezes, eu como pastor aconselhando, é o cara que traiu, a mulher que traiu, olhando para o marido, para a esposa, falando: pô, pastor, já pedi perdão, mas vira e mexe joga na minha cara, vira e mexe lembra o que aconteceu. Por quê? Porque quem sofre a traição marca para sempre. Quem trai, esquece, quer superar, vamos superar, é assim mesmo, é a vida. Agora, o cara que é traído, a mulher que é traída, isso marca a vida dessa pessoa de uma forma eterna. Pode perdoar, pode passar por cima, mas não esquece. Por isso, vigie o seu coração. Você que está flertando aí com a traição, você que está flertando com alguma situação complicada, vigie o seu coração. Isso pode ser decisivo na sua vida. Tá? Então eu quero analisar com você aqui algumas situações sobre o sofrimento de Jesus com relação à traição. Porque eu sei que muita gente está experimentando a dor da traição, sejam em dimensões menores, maiores, mas todos nós temos. A traição ela pode começar com uma coisa simples.
Eu acho que quando uma pessoa, por exemplo, faz uma promessa para você e não cumpre, isso é uma traição. A gente é traído em várias áreas da nossa vida. Quando a pessoa fala assim, ó, eu vou cumprir um prazo e não cumpre, isso é uma traição. Ó, conta comigo. E de repente, quando você quer contar com a pessoa não está. Isso é uma traição. Já quer ver um outro tipo de traição, que não é só a traição sexual, de relacionamento? O cara prometeu uma vaga para você. Uma vaga de emprego, uma vaga de estágio. Aí no dia seguinte, né, o chefe promete uma vaga para você, você está todo feliz, no outro dia o cara te chama, você foi mandado embora. O que é isso, produção? É uma traição. Criou-se uma expectativa, criou-se uma situação que trouxe um alento. Outra situação, casamento. Casou para ser feliz. Foi diante de um juiz de paz, foi diante de um pastor, de um padre, e ali confessou amor eterno, confessou laços de fidelidade, cumplicidade. E aí, de repente, uma das partes ignora o compromisso e trai. E isso é traição, é terrível. Ou o filho que promete para a mãe e para o pai, olha, mãe, eu nunca mais vou usar drogas. E aos 16 anos, o menino é preso, a mãe recebe uma intimação de ter que ir até o presídio, porque o menino ou a menina, ela que se passa por uma pessoa recatada, nossa, a mãe está até dando testemunho na igreja, nossa, meu filho está uma bênção, minha filha está uma bênção, mas por trás desta bênção existe uma prisão. Então você precisa tomar cuidado, porque a traição, ela ronda a vida de todos nós. Então o que eu quero te ensinar é como Jesus lidou com a traição. E não foi um estranho, não. Foi um camarada que estava andando com ele há 3 anos e meio. Que já tinha conversado, andado, caminhado para tudo que é canto, conhecia o coração de Jesus. Como é que a gente lida com a traição? Como é que Jesus venceu a traição? Quero te ensinar, e são algumas leis de ouro, e eu espero de verdade que o seu coração esteja aberto e disponível para receber essas verdades. A primeira coisa que eu vejo em Jesus, era uma quinta-feira, a agonia do Calvário estava sobre ele. Ele sente no espírito que vai ser traído. Como Jesus começou lidando com a traição? Primeira coisa, conserve o propósito. Olha, presta atenção. Ah, pastor, me deram uma gaiada. Sabe o que é gaiada, produção? O que é gaiada? Um chifre. Tomei uma gaiada. Não ri não, produção, que é triste. Tomei uma gaiada, tomei um chifre, né? Olha, me traiu. O bicho está com uma safada. O demônio está com a demônia. É 2 demônios juntos. As suas emoções, elas vão tentar fazer você perder o seu propósito. Perder o propósito. Abrir mão disso. Jesus Cristo está momentos antes de viver o plano dele de salvação. E a equipe dele, a equipe que ele treinou há 3 anos e meio, discipulou, ensinou, pregou, a equipe dele está rachando. E a equipe dele, dentro da equipe, tem um traidor. Você sabe, tem uma estratégia, né, de guerra chamada quinta coluna. Já ouviu falar? Tem uma estratégia de guerra chamada quinta coluna. Um soldado falou assim para o capitão, capitão, ô general, nós estamos aqui na frente da fortaleza do nosso inimigo, nós já estudamos tudo, não tem como invadir essa fortaleza. Os caras, está tudo fechado, o portão está fechado, as muralhas são altas, eles têm flecheiros, é impossível atacar o inimigo. Aí o general falou, fica tranquilo, eu tenho um plano. Qual é o plano, general? Meu plano é a quinta coluna. Faz ideia do que é a quinta coluna? A quinta coluna, o general tinha dentro da fortaleza alguém lá dentro que ia abrir a porta por dentro. Ele ia, na madrugada, abrir a porta. Ou seja, o inimigo está preparado para o ataque externo.
Mas ele se esqueceu que pode ter um inimigo dentro de casa. Pode ter um inimigo influenciado. Isso é traição. Jesus tem um traidor dentro de casa. E na noite que Jesus foi traído, ele, ao invés de entrar em crise, paranoia, o que ele faz? Ele afirma por que ele veio. Escuta, olha o que Jesus diz em Mateus 26, 28. Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quando Jesus é traído, quando Judas está apunhalando Jesus pelas costas, ele não deixa a traição tomar conta da mente. Ele lembra o seu propósito, ele lembra para que ele veio. Ele lembra, você não pode deixar a deslealdade dos outros, a traição. Pastor, não é uma questão de doer ou não doer. Eu não estou falando que não vai doer. Vai doer, vai machucar, vai ferir, vai dar vontade de socar, vai dar vontade de quebrar os dentes, vai dar vontade de pôr a boca no trombone. Como é que Jesus, 100% Deus e 100% homem, lidou com a traição? Ele lembrou o seu propósito. Quando a mente entra em colapso, quando a mente entra em parafuso, para você não viajar na maionese e começar a colocar essa traição num topo, num pedestal. Porque você guarda lixo, produção? Você guarda lixo? Você guarda cocô na geladeira, produção? Você guarda xixi na geladeira? O que você faz com o xixi e cocô? Joga fora. Então a traição é um cocô, é um xixi. Só para ilustrar. Você tem que se livrar disso rápido. Você tem que se livrar disso logo. E como é que eu me livro dessa traição? Como é que eu me livro desse sentimento desgraçado? Que tem gente que carrega um jugo de traição a vida inteira. Como é que você faz? Você tem que lembrar o que é mais forte do que a dor da traição. O que é mais forte do que a dor da traição? O propósito, produção. É o propósito. Escreve aí no chat. Propósito deve ser maior que a dor da traição. O propósito. Pô, se eu casei, qual é o propósito de um casamento, produção? Me fala um, tem vários, mas fala um. Ser o quê? Ser um só. Ser feliz, produção. Ser feliz. Aí o idiota que você casou vai lá e dá uma gaiada em você. O que você tem que lembrar? Eu acredito, eu me casei para ser feliz. O cara é um trouxa, é um endemoniado. A mulher é uma trouxa, uma endemoniada. Você tem que entender que nenhuma pessoa que te deixa define o teu futuro. Então, Jesus, no meio da traição, ele lembrou por que ele estava na terra. Por que ele veio até aqui? Por que ele entrou no ventre de Maria? Por que ele andou? Porque na noite que Jesus foi tentado a perder a perspectiva do que era a vida, porque a traição doeu nele, ele lembrou por que ele foi enviado ao mundo. Você começa a vencer a traição. Se você não lembrar do seu propósito, a traição vai destruir você para sempre. Uma pessoa, a dor da traição é uma das piores dores que existem. Então, se você não tiver uma clareza do seu chamado, uma clareza da sua vida, entender que a responsabilidade não é sua. Sabe o que eu já vi, produção? O cara vai, trai a mulher, trai o marido, trai o amigo. Isso acontece muito em novela. E aí depois quer fazer o cara traído se sentir culpado. Ah não, eu te traí porque você é frio. Eu te traí porque você é fria. Eu te traí porque você não me dá atenção. Toma vergonha nessa tua cara, rapaz. Vai lamber sabão. E tem trouxa que ainda cai nessa. Não, realmente ele me traiu porque eu não dou muita atenção. Realmente ele me traiu porque minha mãe interfere no nosso relacionamento. Meu, traiu porque é sem vergonha. Traiu porque não tem caráter. Traiu porque não ama. Porque quem ama não trai. Presta atenção. A semelhança de Jesus, do que Jesus passou com o que a gente passa, é muito próxima. E Jesus lidou como?
propósito. Escreva aí no chat. De novo, o propósito tem que ser maior do que a dor. Se o propósito não for maior do que a dor, a traição vai devorar você. Vai devorar você vivo. Vai ou não vai, produção? Vai devorar você vivo. Outra coisa que eu vejo em Jesus, produção. Segundo, como é que Jesus lidou com a produção? Com a traição. A produção não dá trabalho, né? Como é que Jesus lidou com a traição? Primeiro, ele conservou o propósito. Segundo, Jesus entregou seus sentimentos a Deus. Então a segunda dica que eu dou para você, diante da traição, olhando para a forma como Jesus reagiu, é: entregue seus sentimentos a Deus. Não entregue os seus sentimentos a um confidente. Não entregue seus sentimentos a um vizinho. Cuidado com a carência. Muita gente aumenta o dano da traição, porque justamente amplia a dor da traição, repartindo os sentimentos em lugares obscuros. Cuidado, muito cuidado com os seus sentimentos. Muito cuidado com a forma como você lida e reage com aquilo que está sentindo. Muito cuidado. Como eu li para você, Jesus disse, em João 13, no 18 ao 21. 18 e 21. Aquele que come do meu pão levantou-se contra mim o calcanhar. Aquele que come do meu pão. Aquele que come do quê, produção? Do meu pão. Ou seja, alguém muito próximo. Come do meu pão. Come na minha mesa. Come do meu pão, compartilha o meu dia a dia. Vive comigo. As maiores traições acontecem de perto. De perto. O problema não é o inimigo declarado. O problema é o amigo que ainda não se revelou inimigo. Porque o inimigo declarado, todo mundo fala mal do inimigo declarado, né, produção? O fulano está falando mal. Mas o cara já está falando mal. O inimigo declarado não é problemático. Problemático é aquele que se faz amigo, que com coração de inimigo, porque esse aí quando vai atacar, ataca de perto. Jesus diz, aquele que come do meu pão. O cara está perto. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, pode ser um familiar, pode ser um marido, uma esposa, um filho. Ser traído, gente, é tão difícil, porque dependendo do vínculo que você tem com aquele cara que te trai, com a pessoa que te trai, a dor da traição é muito maior. Você fala, não é possível, o cara come do meu pão, O cara anda comigo, caminha comigo. A traição é um negócio de doido mesmo. Porque quanto maior a esperança que você tem no relacionamento, maior a desilusão. Escreve isso no chat. Quanto maior a esperança, maior a desilusão. E a gente cria esperança. A gente casa para não separar, a gente namora para não separar, a gente trabalha numa empresa achando que a empresa vai ser honesta com a gente com relação... eu prefiro saber da verdade na lata do que ficar me beijando, me abraçando e depois pelas costas, apunhala. Mas Jesus diz, aquele que me trai, come do meu pão. Não seja tonto, não seja inocente. Esteja preparado para tudo. Tem gente que come do teu pão e vai te trair. E aí ele vai dizer, aquele que come do meu pão, levantou-se contra mim, levantou contra o calcanhar. Onde é que é o calcanhar, produção? Na frente ou atrás? Atrás. O que Jesus está falando? Além do cara comer do meu pão, tá comigo todo dia, o cara me apunhalou pelas costas. O cara me apunhalou pelas costas. O que significa apunhalar pelas costas? Agiu covardemente. Covarde. Tramou, arquitetou. E isso deixou Jesus
inteiramente perturbado. Quem não fica? O cara come do pão comigo. O cara come do pão e me trai pelas costas. Isso aí vai arrebentar qualquer um, meu. Se arrebentou Jesus, que é perfeito, tem gente que se mata, produção. Sabia? Tem pessoas que se suicidam. Olha, Deus que me livre de passar por uma dor dessa. Deus que me livre. Deve ser, não sei se alguém aqui está me assistindo, já passou por algo, mas deve ser uma dor terrível. Terrível. É como assim, ó, me dá uma surra, mas não faz isso comigo. E se nós soubéssemos o dano que nós causamos para o próximo, teremos muito mais respeito e temor em permitir que alguém passe por isso. Jesus ficou extremamente perturbado, ele ficou mexido. Você pega sinais da quinta-feira de entristecimento profundo, confusão no aspecto de ficar confuso, porque Jesus foi traído por um dos seus, não foi o vizinho, não foi o amigo do amigo do amigo. Ele ficou perturbado, mas tem um detalhe: ele não ficou com ódio de Judas e nem se vingou. Talvez esse seja o detalhe, porque tem coisas que doem, mas devem passar, e tem outras que doem e ficam doendo para sempre. Como é que você lida com isso? A sua emoção, o baque da sua leitura. Por isso que a identidade é muito importante. Saber quem você é muito importante. Porque o baque da traição é algo pavoroso. O baque da traição é um negócio terrível. Você pode se perder, sim. Você pode perder a estribeira, sim. Você pode perder a maturidade, sim. Lá no mesmo capítulo de João 13, lá no versículo 34, Jesus, no mesmo capítulo que ele é traído, produção, no mesmo capítulo que ele é traído, capítulo 13 de João, Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento. O primeiro mandamento era: ame o próximo como a ti mesmo. Qual o novo mandamento? Ame uns aos outros como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Se você entregar as suas emoções a Deus, você não vai ter essa vontade desesperada de perturbação, de odiar e vingar-se. Primeiro, aí você fala assim: pô, pastor, falar é fácil. Sim, vamos racionalizar um negócio que é difícil racionalizar. Você foi traído, certo? Você é um inocente. Por mais que a sociedade chame você que foi traído de trouxa, de otário, de corno, de sonso, de boi, sei lá o quê. Por mais que chame, por mais que tentem dizer o seguinte: que bom é quem trai. Quem trai é esperto. E o traído é o trouxa, é o corno. Não é, não. Porque cada um vai colher o que planta. Cada um vai colher o que planta. A minha Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele colherá. Então, não se preocupe. Você não precisa se vingar. Você tem que lutar para ter continuidade. O cara quer estragar a tua vida. Essa situação está aí para destruir o teu futuro. E muitas vezes, glória a Deus, irmãos, que algumas coisas vêm à tona. Glória a Deus que muitas vezes você descobriu a tempo uma situação para não ser enganado o resto da vida. Qual é o segredo? Faça como Jesus, perdoe e não se vingue. Por quê? Porque ele vai ter que lidar com essa sujeira sozinho. Pastor, mas não é fácil. Não é. Mas é melhor você ter uma maturidade agora, porque o mundo vai cobrar de você o quê? Vingança, ódio, vingue-se, faça o mesmo, dê o troco, vá lá, se exponha ele, ou seja, se lambuze nessa sujeira também, se lambuze nessa podridão também. Vai lá, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa direita, você é uma pessoa que só faz a coisa certa.
Tudo que o inimigo quer é que você faça parte desse jogo satânico. Não! Deixa o porco com a lavagem dele. Siga a sua vida. Essa pessoa não te merece. Essa pessoa não é digna de estar ao seu lado o resto da sua vida. Então a melhor coisa que você tem que fazer é, deixa, ele vai colher. Perdoe e supere. Aí você fala assim, mas pastor, eu tenho vontade de perdoar e estar junto de novo. Aí é uma outra questão. Eu estou falando perdoar e seguir a vida. Certo, produção? Quer perdoar e dar uma nova chance? É possível? Claro que é. Só que aí a parada é mais difícil. Porque você vai ter ao lado, olha, um casamento, um namoro, uma amizade, para ser recuperada depois da quebra da confiança, só Deus. Só Deus, produção. É muito difícil. É muito difícil. Mas é possível. Ambos têm que querer, tem que ter muita maturidade. Mas o que eu estou ensinando é, se você vai querer ou não, a pessoa que te traiu ou não, é uma decisão sua. O que eu estou falando é, querendo ou não, você não pode querer duas coisas. Entrega suas emoções a Deus, para que você não tenha ódio dessa tranqueira e não se vingue contra essa tranqueira. Porque se você tiver ódio e se você se vingar, você vai trazer uma fase que deveria ser temporária para morar na sua vida, produção. Pronto. Pronto. Já era. Mordeu o anzol. E os primeiros dias são cruciais. São cruciais. Confessar. Você sabe uma coisa, ó, tudo que você não quer que exista, não fale. As palavras têm poder. Se você não quer que algo exista, porque se você fala assim, ó, eu quero que esse desgraçado morra. Eu não vou descansar enquanto não ver ele na sarjeta. Eu não vou descansar enquanto não ver ele morto. Ele vai me pagar. Tudo isso que você está falando no mundo espiritual reverbera. Tudo isso no mundo espiritual vai gerar movimento, vai gerar ação, vai gerar envolvimento. E você está profetizando algo que o seu futuro começa a ser comprometido. Ou seja, os próximos dias, esse plano, essa arquitetação, esse projeto de destruição vai fazer parte. E o preço de tudo isso é abandonar o teu propósito, que é ser feliz. Pastor, mas eu projetei minha vida com ele. Deus vai preparar outro. Felicidade não vem de homem, não. Vem de homem, felicidade, produção? Você acha que a tua namorada vai te fazer feliz, produção? Hã? Como não? Ela vai te ajudar. Mas ela é a responsável pela sua felicidade? Claro que não. Eu amo minha esposa. Sou muito feliz com a Carla e com a Júlia. Mas eu não vou morrer sem elas, não. Não vou. Vou chorar. Mas não vou morrer. Então, cuidado. Porque na hora que Jesus diz, ó, na hora da traição, um novo mandamento vos dou. Ame o próximo como eu amei a igreja. O que ele está falando? Eu preciso afastar esse ódio da minha vida. Eu preciso afastar esse rancor. E Jesus está dizendo, rompa com toda espécie de ódio, pensando no amor que eu tenho por você. Só o amor capacita alguém a superar a traição. Anota no chat, produção. Anota no chat aí. Só o amor capacita alguém a superar a traição. Não é o amor, não é amar o cara que te fez mal, não. É amar o ser humano, é amar a vida. É amar o indivíduo. Ele não presta. Como que eu vou amar um cara que não presta? Você está louco, pastor? Eu sei que ele não presta, eu sei que ele não vale nada, eu sei que ela é uma tranqueira, mas você não pode estragar o teu futuro. Esse cara já te machucou, já te feriu, já fez você chorar. Ele tem que sumir da sua vida, ele tem que desaparecer dos seus dias. Se você odiá-lo, se você quiser se vingar, ele vai morar em você, tonto. Vai morar em você, tolo. Tem que amar. Amar é um ato de inteligência. Ou você guarda cocô na geladeira? Guarda, produção. Joga onde? Nossa, pastor, que nojeira. É para você entender mesmo. Porque uma traição fede. Uma traição dá nojo. Uma traição é terrível.
E você guarda isso. Eu sei que é fácil falar, é claro que é fácil falar. Porque uma vida livre é uma vida que é cara. Jesus, ele trata a traição de Judas com amor. E amor é decisão. Amar não é um sentimento. Da mesma forma que quando eu digo assim, que morra essa desgraça, que apodreça no inferno, eu não vou descansar enquanto não ver esse lazarento morrer com a boca cheia de formiga, enquanto eu não ver essa praga morta. Você pode dizer, eu perdoo, eu vou ser superior a isso, eu consigo amar. Você nunca vai superar a traição enquanto não decidir amar. E amar não com emoção, amar com decisão. Anota isso no chat. Amar não com emoção, amar com decisão. Eu estou amando, por quê? Porque Jesus mandou. Porque é o que eu tenho que fazer. Por quê? Pelas tuas emoções você ia pegar uma arma. Pelas tuas emoções você ia sair na porrada. Você ia sentar o tapa na cara. Você ia matar. Então não vai pela emoção, vá pela decisão. Porque a dificuldade de amar é porque muitas vezes a gente se nega a tomar uma decisão e ficamos presos à emoção. Pô, quem é traído emocionalmente está morto, produção. É ou não é? Quem é traído emocionalmente está morto. Não tem felicidade nisso. É o que Jesus falou. Come do meu pão e atira o meu calcanhar, cara. É o cara que está do meu lado aqui, vai lá e pelas costas, pluft. Só que eu tenho que ser mais esperto do que o que fizeram comigo. Escreva aí no chat, produção. Você tem que ser mais esperto do que o que fazem com você. Para de ser orelhudo. Você tem que ser mais esperto do que o que fazem com você. Na noite que ele foi traído, Jesus teve sentimento de tristeza, angústia, dor, de até mesmo, quem sabe, praticar justiça. Porém ele afirma, Mateus 28, 24. Ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Ele está nervoso. Ele está bravo. Por quê? Porque dói, meu. Traição dói, cara. Só que você tem que ser mais esperto. Porque momentos onde você é traído, o diabo pode te encher de auto-misericórdia. O que é auto-misericórdia? Você ficar com a mente paralisada, dizendo o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E nesses primeiros momentos, você vai estragar o resto da vida que te sobra. No entanto, a palavra de Deus ensina o quê? Amados, não vos vingueis a vós mesmos, não dai lugar ao diabo, dai lugar à ira de Deus. Deus viu, escuta aqui, tudo que fizeram contra você, Deus viu, Deus sabe. Confia na justiça de Deus. Pastor, não é possível. Meu, tem vezes que eu recebo aqui, produção, direct. Pastor, estou separado, estou muito mal, por quê? Porque ele está casando com a amante. Mas quanto tempo você está separado? 10 anos. Cara, você está 10 anos assistindo a vida desse traste. Há 10 anos você não vive. Há 10 anos você não sabe o que é produzir, o que é construir, o que é renascer. Cara, em nome de Jesus, a ira da vingança é do Senhor. Fica de boa, não faça nada, fica na sua. Tem uma frase de Shakespeare, já ouviu falar de Shakespeare, produção? Shakespeare foi um grande, um homem completo, foi artista, foi um escritor, compositor. Shakespeare foi um fenômeno. E ele escreveu uma frase muito poderosa: não perdoar. Uma frase de Shakespeare, hein? Não perdoar é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Vou te matar.
Coloquei veneno aqui, vou te matar. É igual, você já viu aquela piadinha do assassino, primeiro dia do assassino? O assassino vem com um copinho de veneno assim, aí ele, aqui tem um copo, aí ele vem e despeja o veneno, né? Tipo assim, vou matar. Aí ele faz assim, ó, produção, olha aqui. Joga assim o veneno, jogou pro cara beber. Aí ele faz assim. Tá bom. Morri. Eu não sei contar piada, vocês já perceberam. Eu não sou muito bom. Mas presta atenção. Cara, você não pode guardar essa traição. Tem uma coisa na cabeça. A vingança vem do Senhor. Quem é você quando você trai? Ou quando você é traído, perdão. Quando você trai, isso é uma desgraça. Mas quando você é traído, você sofre. Outra coisa que eu vejo em Jesus, além de, no meio da traição, ele preservou o seu propósito. Preservou, conservou. Segundo, entregou os sentimentos a Deus. Terceiro, Jesus, ele se consola na presença de amigos. De amigos. A gente tem que tomar um cuidado, produção. Porque quando uma pessoa nos trai, o que a nossa emoção vai dizer? Ninguém presta. Né? Tomou uma gaiada aí de um homem. Nenhum homem presta. Tem esses movimentos feministas aí que é terrível. Né? Nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. Na noite que Jesus foi traído por Judas, ele procurou seus amigos. Pessoas que ele compartilhava a vida nos últimos 3 anos. E ele disse, Lucas 22:15. Tenho desejado ansiosamente comer convosco, antes do meu sofrimento. Jesus está sofrendo, traído. Ele sabe o que vai acontecer, mas ele não se isola, ele não some, ele não desaparece, ele procura amigos. E eu acredito que é possível, no meio da traição, olhar além do traidor. Não é porque uma pessoa não presta, que todo mundo não presta, gente. Ainda que um esteja traindo, um vai trair, mas os outros não estão agindo da mesma forma. Ei, toma cuidado, porque você pode sim, no meio da traição, encontrar consolo no colo de amigos verdadeiros, pessoas que te amam, pessoas que se preocupam com você. Por isso, toma cuidado, porque a tua mente vai ampliar a traição. A tua mente vai dizer, ninguém presta, não confia em ninguém. E Jesus, na noite da traição, ele diz para os amigos dele, olha, eu quero comer com vocês. Eu quero celebrar a Páscoa com vocês. Você não pode generalizar. A gente usa a palavra todos e ninguém. É ou não é, produção? Todos me traíram. Ninguém me ama. Cuidado com a palavra todos e cuidado com a palavra ninguém. Não é verdade. Deus sempre vai colocar no meio da nossa vida pessoas para nos ajudar a superar os obstáculos. Deus sempre vai colocar na nossa vida pessoas para nos ajudar na caminhada diária. Então não generalize. Não amplie. Não estique o chiclete. Cuidado com isso. Então eu aprendo com Jesus. Conserve o propósito. Traiu? Ei, para. Lembra quem você é. Lembra o que você faz. Lembra o que você existe. Lembra que o chifrudo não é você não. Chifrudo é aquele capeta, aquela capeta que te traiu. E cada um vai colher o que planta. Segunda coisa. Entrega teu sentimento para Deus. Pastor, mas é alguém que come pão comigo e me traiu pelas costas. Isso acontece mesmo, lamentavelmente. Quem jogou José na cisterna, quem foi, produção? Irmão, filho do mesmo pai. Mãe diferente, mas filho do mesmo pai. Tudo uns capeta. Enciumado, invejoso. Que comia na mesma mesa e almoçava na mesma mesa. Aprenda, Jesus comia da mesa. Apunhalou pelo calcanhar, mas eles não guardaram. Terceiro,
Jesus encontrou consolo na presença de amigos. Tem amigos. Escreva no chat, escreva: eu não posso usar a palavra todos e ninguém quando eu for traído. Eu não posso usar a palavra todos e ninguém quando eu for traído. Você não pode, cara. Você não pode. Você não pode. Você tem que ter sabedoria. Você tem que ter discernimento. Você tem que ter maturidade. Você precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. E quarto, no meio da traição, além de conservar o propósito, além de entregar os sentimentos para Deus, além de encontrar em amigos verdadeiros o consolo, Jesus encontra motivo para, aqui vem, ele é Jesus, agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Como, pastor? Na noite que Jesus foi traído, a Bíblia diz, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e tendo dado o que, produção? Graças. O que é graça, produção? Agradecer. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão e deu graça. O pão era o alimento mais simples e mais básico da tradição judaica. Ou seja, o que Jesus fez? No meio dessa minha angústia, no meio dessa minha dor, eu vou agradecer pelas coisas simples. Pô, tomei uma gaiada. Poxa vida, num emprego, era para eu ter sido promovido. Foi um demônio lá, me iludiu, me mandou embora. Um amigo aqui, fui lá, desabafei com ele. Ninguém mandou você ser linguarudo, né? Mas desabafou com tua vida. E agora ele está esparramando tua vida para todo mundo. Dói a traição? Dói. Mas o que você tem que fazer? No meio desse sentimento, não fale disso. Se você não quer materializar a dor, não fale da dor. Tudo que você fala materializa. Tudo que você fala acontece. É pelo poder das palavras que as coisas acontecem. É pelo poder das palavras que o diabo ouve. E aquilo que nós falamos tem poder. Jesus pega o que há de mais simples, um pedaço de pão. E ele fala: eu te dou graças por esse pão. Senhor, aquele vagabundo, miserável, sem vergonha, filho do capeta, me traiu. Mas eu te agradeço por estar vivo. Eu te agradeço pelo seu amor. Eu te agradeço pelo meu lar. Eu te agradeço porque eu tenho saúde. Eu te agradeço porque eu ainda consigo, Senhor, me levantar. A dor está aqui, a angústia está aqui, mas eu te agradeço por esse café da manhã. Quando você começa a agradecer pelo simples, você começa a entender que você pode louvar a Deus em todos os momentos, mesmo nesse momento difícil. Mesmo nesse momento que aquele que parte o pão com você te apunhala pelo calcanhar, pelas costas. E você vai sentir essa dor. É igual onda de mar. A onda vem, balança, mas ela passa a produção. Ela passa. Eu me lembro do Salmo 137, versículo 4, quando o salmista diz: como, porém, haveríamos de entoar o cântico ao Senhor em terra estranha? Como? Essa é a pergunta. Como é que eu vou ter fé depois disso? Como é que eu vou servir a Deus? Pimenta no olho do outro é o que, produção? É refresco. Como é que eu vou superar esse baque? Eu coloquei toda a minha esperança nesse relacionamento, porque foi um trouxa. Se você coloca toda a sua esperança num relacionamento, você é um trouxa, é um tonto. Porque você não... Como é que você quer se garantir com a cabeça do outro? Hein, produção? Dá para garantir a cabeça do outro? Garanta você, meu. Eu posso confiar no outro? Posso. Eu posso ter esperança no outro? Posso. Mas eu tenho que ter limite.
E aí, eu não sei se eu vou viver mais. Era a minha vida, era a minha esperança. Esse relacionamento era tudo para mim, eu não me vejo sem ele. Tu é um baita de um tonto, um otário. Desculpa falar assim, mas precisa entender algumas coisas. Jesus nos ensinou que nos momentos mais angustiantes da vida, você sempre tem motivo para olhar para o lado e agradecer pelos pães, pelas coisas simples. Está doendo, está machucando, estou ferido, não é justo, não é, mas cada um faz sua escolha. Esse capeta aí que vai lidar com a sujeira dele, porque eu vou continuar vivendo, eu vou continuar sonhando, conservando o meu propósito. Eu vou continuar entregando meus sentimentos a Deus, vou continuar, em nome de Jesus, me aproximando de gente boa, gente que vai me curar, gente que vai me levar para cima e agradecer. Obrigado, sempre tem um pão. Eu encerro dizendo que Jesus, ele aprendeu a lidar com a traição, quando ele, no meio da dor, viu, produção? Ele visualiza o futuro. O meu futuro não é definido por quem me deixa. E as pessoas que se desconectam a mim é porque elas não fazem parte do futuro. Jesus lembra da cruz, lembra da salvação, lembra do propósito. Jesus ergue os olhos e visualizou o futuro. Na noite que Jesus foi traído, na noite que ele foi traído por quem come pão ao lado dele, e o apunhalou pelas costas, ele fixa o olhar no futuro. Quer que eu te prove? Marcos 14, 25. E em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até o dia em que hei de beber, novo no reino de Deus. O que Jesus diz? Eu enxergo algo maior vindo de tudo isso. Eu enxergo um propósito, eu enxergo uma vida, eu enxergo uma cura, eu enxergo uma dupla honra, eu enxergo... Mas pastor, é propósito de Deus que aquele demônio tivesse me traído? Não era propósito de Deus. Só que a partir do momento que ele quebrou uma aliança, que mentiu, que adulterou, ou traiu um amigo, ele está trazendo para a vida dele uma legalidade. E você não precisa, escuta... Você não precisa pagar o preço disso. Jesus transcende o sentimento da tristeza, daquele ato que vai levar à morte. E ele está dizendo o seguinte: há uma alegria que vai surgir no reino de Deus. É uma alegria. Então, quando o seu presente for extremamente difícil, quando você olhar para a sua vida e falar, meu Deus do céu, eu não enxergo saída, lembra do teu futuro, lembra do reino de Deus, porque é fácil, como é fácil quando a gente está abatido, pedir a morte na produção. Você não tem noção de quantas histórias eu escuto. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Mas eu acredito num Deus que faz nova todas as coisas. Eu acredito num Deus que, se a gente encher os nossos olhos de futuro, um dia novo pode surgir, uma nova história. A gente não sabe muito bem como e quando, mas eu sei que é certo. Eu quero orar por você. Você que, sabe, tem passado por momentos difíceis. Você que precisa de pessoas por perto que te abracem mesmo, sabe? Que compram a sua batalha. Mas quando você for traído, seja como Jesus. Se você puder guardar esses 4 passos, conserve o seu propósito. Não vai para as drogas, não. Não vai para a prostituição. Não cai na cama. Conserve o seu propósito. Sentimento é igual diarreia. Vem forte e passa logo. A emoção da traição, ela vai dizer que você nunca mais vai se levantar. É mentira. Sua dependência é de Deus. Então, conserve o seu propósito. Entrega seus sentimentos a Deus. É doído. É doído. Mas ame. Decida amar. Para que essa fase passe. Não guarda cocô na geladeira. Não guarda cocô na geladeira. Não guarda cocô na geladeira. Cocô joga no lixo. Não guarda. É difícil, é duro, é injusto, é ingrato. Você pode me dar o adjetivo que você quiser dar.
mas não guarda isso. E a única forma de não guardar a traição é amando. Decida amar. Decida sair por cima. Decida não precisar desse lixo. Decida não precisar dessa situação. Decida. Terceiro, em nome de Jesus. Isso é tão importante quanto desse terceiro. E você precisa buscar consolo em gente boa. Gente curada. Deus vai pôr amigo ao seu lado. Deus vai pôr gente legal. Deus vai pôr gente feliz. Deus vai pôr gente boa, saudável. E por fim, agradeça. Pegue o pão e agradeça. Eu quero orar por você. Você que passou por uma traição. Você que passou por um momento de traição. Escreva aqui para mim no chat. Seu nome. Pode ser uma traição na esfera amorosa, na esfera profissional, amizade, familiar, igreja, por que não? Quem nunca, né? E tem traições, viu, produção, que já aconteceram, a gente nem sabe. E que bom. E quando a gente ficar sabendo, gasta tempo com isso não. Sempre vem as secretárias do capeta, né? Me contaram, estão dizendo, estão falando. As 3 secretárias do capeta, já ouviu falar? Me contaram, estão dizendo, estão falando. Não me contaram. Fiquei sabendo, ouvi dizer e me contaram. As 3 secretárias do capeta. Elas trabalham bem, essas secretárias aí, viu? Essas aí não falham não. A agenda delas é boa. Quando a secretária do capeta vier, ai meu Deus, fiquei sabendo. É verdade. A verdade liberta. Já se afasta. Já tira da sua vida. Quero orar por você. Quero orar por sua vida. Quero orar por seus sentimentos. Quero orar nesse dia. Senhor, em teu nome, Pai, eu quero orar por essas pessoas. Eu quero orar por livramentos. Eu quero orar por renovo. Eu quero orar por paz. Senhor, não é fácil. O sentimento da traição é uma das coisas mais terríveis e pavorosas de enfrentar. Mas o teu nome é poderoso, o teu sangue é poderoso. E nós quebramos, meu Pai, esse espírito maligno de traição. Esse espírito, Senhor, que tem roubado o propósito, o destino, que tem feito essa pessoa se tornar escrava de um sentimento tão difícil, guardando cocô na geladeira, meu Pai. Não pode guardar cocô na geladeira. Nós queremos orar contra tudo isso, meu Deus. Nós queremos orar contra tudo isso, meu Pai. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras, quebra os ferrolhos, meu Senhor. Eu oro por libertação, que essa pessoa no meio dessa dor, ela preserve e conserve o propósito de ser teu filho, tua filha, curado. Nenhum endemoniado, nenhum filho do capeta, nenhum pombagira, preto velho, vai mexer no propósito dele. Eu declaro que ele vai se levantar, ela vai se levantar. Eu oro, Senhor, para que ele entregue, ela entregue as emoções para ti, meu Deus. Que decida amar, para que essa fase passe, para que haja cura, para que não comprometa o futuro, meu Deus. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor coloque anjos de carne ao lado desta pessoa, amigos de verdade, amigas de verdade, pessoas que vão levar essa pessoa para se aproximar de ti, não urubus que vão alimentar o ódio, a vingança, não urubus que vão deixar vivo aquilo que tem que morrer e aquilo que tem que passar. Ó Deus, coloca ao lado desta pessoa homens de Deus, mulheres de Deus, e que nós temos a capacidade, assim como Jesus, de na noite que fomos traídos, pegar o pão e partir e dar graça. Eu te peço, Senhor, ajuda essas pessoas, toca na vida dessas pessoas, livra essas pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro, para a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Manda esse vídeo. O robozinho do YouTube não ajuda em nada, né, produção? O robozinho do YouTube não ajuda em nada, nada, muito pelo contrário. Essa mensagem foi forte, hein? Foi forte, falou com todos nós. Então pega esse link, manda para o máximo de pessoas possível, deixa o like, compartilha. É muito bom ter você aqui, e eu espero de verdade que essa palavra te liberte. Assista de novo, anote, poste nos stories o que você aprendeu aqui. Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã. A série continua, mais clamor da madrugada e mais pense e ore, porque quem pensa e ora chega mais longe. Beijo, fui, tchau.